Vamos orar agora. Pai Celeste, nós vamos meditar na Tua palavra. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor, porque sem a Tua presença e o Teu poder sobre nós somos incapazes, ó Deus, de ter a vida transformada. A gente não é capaz, só pelos nossos méritos, de ter transformação, de ter capacidade de entendimento, e por isso nós clamamos o Teu Espírito Santo sobre cada coração, sobre cada ouvinte dessa palavra. Deus, ministra os nossos corações para que a gente possa mostrar, Deus, para esse mundo como a Tua palavra é viva, aquilo que sai da Tua boca não volta vazia para o Senhor, Deus. Gera transformação na nossa vida a partir dos Teus ensinamentos, ó Pai. Sei com cada pessoa que está acompanhando e ouvindo, Senhor, que vai ouvir mais tarde. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Bom, estive alguns dias longe aí, né? Estava viajando, estava na praia, por isso que eu tô aí, ó, negão, moreno, né? Mas estava com muita saudade aqui da minha igreja. Visitei as nossas igrejas lá em João Pessoa e Recife. Conheci lá o nosso povo lá, foi muito bom ter sido acolhido lá por eles. Mas, gente, tem igreja igual a Igreja Anglicana de Brasília, não, tá bom? Nós já somos irmãos aí de caminhada há muito tempo. E aí, já tava sentindo muita falta. Graças a Deus, Deus trouxe de volta aí pra gente poder estar juntos novamente. Beleza? E é um prazer de novo estar aqui no púlpito, trazendo a mensagem do Senhor, aquilo que Deus tem falado conosco através da sua palavra. Eu acho que o evangelho de hoje nos chama a atenção para algo muito importante, que é o custo do discipulado. Para a gente ser discípulos de Jesus, tem um preço a ser pago. E o que é que você, como uma pessoa resgatada das trevas, uma pessoa que tem um relacionamento com Deus, alguém que Deus inclina o ouvido para poder escutar a sua fala, escutar o seu choro, as suas orações, alguém com quem Deus se relaciona, tem feito para aprofundar esse relacionamento? O que que nós, enquanto pessoas salvas, mas também com uma missão de ser discípulos de Jesus, temos entregado na mão do nosso mestre? Gente, de fato, a nossa vida enquanto pessoas salvas não é simplesmente para sair da fila do inferno. Deus não se deu o trabalho de enviar seu filho primogênito, Jesus Cristo, só para apagar o nosso nome da lista do inferno, não. Ele quer um envolvimento pessoal, um relacionamento pessoal conosco. E mais do que isso, mais do que conhecer a gente intimamente, trocar palavras, relacionamento, é fazer da gente um instrumento seu. De forma que a gente esteja envolvido nessa missão que Deus tem de salvar a criação, salvar a humanidade. Um dos lemas da nossa igreja, enquanto denominação, é uma igreja para levar todas as pessoas a Jesus. E o que nós, enquanto discípulos de Jesus, temos feito para levar pessoas a Cristo, oferecer a salvação. A leitura do Salmo de hoje, uma leitura muito tocante, me toca profundamente. É um salmo dos que eu mais gosto. E assim, gente, olha só que beleza é escutar o salmista falando: Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e a minha súplica. Da onde vem o seu amor por Deus? Só pelas coisas que você tem potencial de conquistar na mão de Deus? Só das bênçãos recebidas ou pelo relacionamento? Aqui o salmista fala bem claramente que ele conversa com Deus. E Deus, no seu alto e sublime trono, Deus que está sentado acima de todos os deuses, acima dos querubins, que está acima de todas as coisas, não há Deus como o nosso Deus, se dá o trabalho de silenciar os céus, como diz em Apocalipse. Existe silêncio nos céus, Deus inclina o seu ouvido para escutar as nossas orações. E esse é o motivo pelo qual o salmista fala: Eu amo o Senhor, porque Deus me ouve, Deus me escuta. Gente, o que você poderia falar hoje sobre o seu amor ao Senhor? Por que você ama o Senhor? Quantas orações atendidas você tem na sua galeria aí, na sua coletânea de orações? Tem orado? O meio pelo qual você se relaciona com Deus tem sido constante, tem sido permanente. O salmista nos chama a uma advertência séria de que se relacionar com Deus não é simplesmente uma via de mão única, onde a gente joga a oração para o alto e espera acontecer alguma coisa. É um relacionamento de amor, onde Deus, o Todo-Poderoso,
se torna ser humano na pessoa de Jesus, vive a nossa condição, morre a nossa morte, recebe o nosso castigo para que a gente possa ter a vida dos céus. E o salmista, é, assim, ele consegue vislumbrar essa dimensão da vida humana, que é uma vida tocada por Deus, da presença de Deus, onde Deus, onde ele estiver, está ouvindo o nosso clamor. O salmista continua falando, né? Deus se inclina para ouvir e por isso eu vou orar enquanto eu viver. Gente, enquanto a gente viver, temos que ter uma vida dedicada em oração, porque não falta circunstâncias, não falta motivos para a gente se apegar ao nosso Deus em oração. O salmista no versículo 3 ele vai falar assim, ó: a morte me envolveu com suas cordas, os terrores da sepultura dominaram ele, grandes aflições, grande angústia, grande sofrimento e tudo que a gente pode ver no mundo à nossa volta que nos alcança de várias maneiras são tentativas de tirar nossa paz, tirar a nossa alegria, tirar o nosso motivo de viver o sentido da vida. Não existem, não faltam motivos para que a gente encontre desespero, angústia e dor na nossa caminhada, na nossa peregrinação nessa vida. Mas a gente pode falar com alegria. Eu clamei ao Senhor, Senhor, me liberta, me livra. Quantas vezes a gente passa por angústias, aflições e a gente clama ao Senhor e parece que a gente está jogando só palavras ao alto. Mas não, tem um Deus Todo-Poderoso do outro lado escutando, acolhendo com carinho a nossa petição, porque o salmista vai dizer: o Senhor é compassivo, ou seja, o Senhor, ele tem paciência, Deus é justo, nosso Deus é misericordioso. Porque o que acontece diante da dor e do sofrimento? Muitas vezes a gente vai pensar que Deus está nos castigando, ou que Deus acha pouco que nós estamos passando, que a gente merecia mesmo era isso, por causa das nossas más decisões. Mas pelo contrário, o nosso Deus é um Deus cheio de compaixão, ele sente a nossa dor, sente a nossa condição. Esse Deus é um Deus justo que faz justiça. E a justiça de Deus não é trazer castigo, gente. A justiça de Deus é consertar tudo que está errado. Por isso ele intervém na nossa vida, trazendo um conserto. E aí a gente pode desfrutar da misericórdia de Deus. Todas as manhãs, como a Bíblia diz, as misericórdias do Senhor são renovadas e essas são as causas da gente não ser consumido. O Senhor protege as pessoas fracas. A gente pode desfrutar do amor, da proteção de Deus. E aí a gente pode se deleitar nos braços do Senhor e voltar ao descanso, ter uma alma sossegada. Nada do que acontece à nossa volta, nada do que tenta tocar na gente, trazendo medo, dor, desespero, passa alheio aos olhos do Senhor. Deus está vendo tudo. E é por isso que a gente pode confiar nesse Deus. Ele sabe o que está fazendo. No meio do maremoto, né, da tempestade, a gente não sabe o que está acontecendo. Mas Deus sabe o que está fazendo. Ele está realizando o seu propósito por meio da nossa vida. E o salmista vai lembrar muito bem, todas as vezes que ele orou, muitas vezes que ele orou, ele vai falar assim, ó, no versículo 8: Deus livrou a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Quanto livramento o Senhor tem dedicado sobre a nossa vida, sobre a minha vida e a sua vida. E a gente nem sequer percebe, mas a gente pode ter certeza que a morte passou batida através da nossa vida. Não nos tocou. E muitas vezes que a gente teve algumas experiências, nem percebeu, a morte estava lá tentando nos tragar. E ao tempo todo, a morte quer tirar a gente da presença de Deus, trazer morte espiritual, fazer com que a gente viva uma vida como as pessoas que não têm Deus, que vivem andando vivas, mas estão mortas nos seus delitos e pecados, né? De fato, uma vida sem Deus é uma morte já em andamento, uma morte já em execução. Vai chegar um dia em que tudo que resta é desespero, é dor, medo. Mas o Senhor livra o seu povo de tudo isso. E qual é a resposta de vida que a gente tem que dar conforme o salmista? Por isso andarei na presença do Senhor enquanto eu viver. Esse é um alerta para a nossa vida, para lembrar que se a gente está vivo, se a gente pode realizar tudo que a gente realiza, tem motivos para ter esperança, alegria, é porque o Senhor está conduzindo. É porque a gente está podendo ter essa oportunidade de andar na presença de Deus, e a gente só deve andar na presença de Deus, porque um passo fora da presença de Deus é sintoma de morte. É a morte tentando nos tragar, é uma vida distante do Senhor, onde as realizações são tão rápidas, tão ligeiras, tão efêmeras, que logo em seguida o vazio alcança o coração das pessoas, as pessoas começam a viver uma vida assim totalmente sem sentido, porque nada nesse mundo pode preencher o coração do ser humano a não ser Deus plenamente. E a gente, quando anda nos caminhos do Senhor, né, como o salmista
nos orienta aqui é a gente saber que não importam as circunstâncias. Andar com Jesus, andar com Deus, é andar num caminho em que Ele vem nos livrar de todos os males. É andar na certeza de que a qualquer momento que a gente sofra, a gente pode orar, e a gente tem que orar até o fim da vida, como o salmista falou, e Deus está lá do alto, inclinando o seu ouvido para escutar o nosso clamor, estendendo a sua mão para nos livrar de todos esses problemas que o salmista fala, né? Livrar da morte, livrar do choro, livrar da queda, porque de fato isso não são apenas circunstâncias que nos alcançam, é o nosso potencial de morrer e de matar, o nosso potencial de chorar e fazer outros chorarem, o nosso potencial de cair e fazer outros caírem. Mas andando na presença do Senhor, a gente se vê livre dessas coisas. Também o texto de Isaías também faz uma advertência séria para a gente. Porque olha só, se o salmista falou que ama o Senhor por causa que ele tem as orações escutadas, que ele tem mesmo que orar o resto da vida, que ele precisa andar na presença do Senhor por causa dos livramentos e por causa do relacionamento com Deus. Gente, isso é fruto de discipulado. Ser um discípulo de Jesus é ter um relacionamento íntimo com Deus, dentro dos propósitos de Deus, vivendo sob a ação e atitude e o agir de Deus na nossa vida. O profeta Isaías também vai lembrar que na sua profecia que o soberano Deus, na pessoa do servo, o servo sofredor, ela está desenvolvendo uma profecia sobre quem vai ser Jesus, que Deus deu a ele palavras de sabedoria para que ele saiba consolar as multidões, as pessoas cansadas, sofridas. Gente, na presença de Deus, a alegria é coisa séria. Alegria é um negócio sério no céu. E é por isso que a gente tem que desejar muito estar com Deus, podendo viver hoje aqui na terra um relacionamento com o Senhor, vivendo, começando a vida dos céus hoje aqui na terra, não deixando se abater pelos problemas da vida, mas confiando no Senhor, que toda a nossa vida vai estar nas mãos dele, ele vai estar cuidando nos mais íntimos detalhes. Nas palavras do Senhor que tem consolo, todas as manhãs o Senhor nos dá entendimento para ouvi-lo, para poder acolher as palavras de Deus, fazer isso tornar um sentido profundo no nosso coração, guiar a nossa vida. E aí o servo sofredor, né, o servo de Deus, ele está falando assim, o soberano falou comigo e eu ouvi. Olha só a intimidade desse relacionamento. Uma vez o salmista fala, eu falo e Deus ouve. Agora o servo sofredor, que é Jesus, Deus fala, o Pai fala e ele é quem ouve. Mas ele ouve para que a gente possa ter acesso a essa palavra. Então, o servo sofredor ele passa por adversidades também, passa por transtornos. As pessoas batem as costas dele, arranca a barba, né? E ele simplesmente esconde o rosto porque confia no Senhor. Sabe que o soberano está próximo, Deus está próximo daqueles que são seus, estão sofrendo. A gente pode colocar toda a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso e Soberano. E aí a gente embasa no Velho Testamento essa questão do discipulado. Começa com um relacionamento. A gente fala, Deus ouve, Deus escuta, Deus acolhe, Deus livra. Ser discípulo de Jesus é entrar nessa dimensão relacional com Deus, em que o nosso mestre Jesus faz a nossa mediação com Deus Todo-Poderoso. E Jesus tem acesso a toda a sabedoria celeste para trazer consolação. E mesmo diante de todo o sofrimento que Jesus passou, a gente pode ver na vida de Jesus que Deus estava com ele. Mas o evangelista Marcos, na sua palavra, no seu texto de hoje, vai mostrar pra gente que o coração humano tem a capacidade de ter momentos de luz e momentos de trevas, poder falar coisas boas no momento e na mesma hora falar coisas tolas, desajeitadas, fora de ordem. E essa palavra aqui, onde Pedro declara sua fé, Jesus está com seus discípulos e a multidão começa a clamar Jesus, e aí Jesus começa com um papo meio diferente, as pessoas agora vão deixando Jesus. E Jesus chega para os discípulos e fala assim: e aí, quem que eles estão falando que eu sou? Gente, olha só o que, que a multidão fala quem Jesus é. O que, que o mundo fala que Jesus é? É um profeta, é alguém de sabedoria, é a reencarnação de alguém que já morreu, alguém muito importante, como João Batista, ou Elias, que vem da escola dos profetas, que é um grande profeta na história do povo de Deus, mas a multidão nunca reconhece Jesus como sendo o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Gente, saber que Jesus é Filho de Deus, aceitar no nosso coração, não é uma obra simplesmente
da cognição humana, da inteligência humana. Isso é uma obra do Espírito Santo sobre a vida da igreja, sobre a vida do povo de Deus, saber quem Jesus é. Essa pessoa que media a nossa relação com Deus Pai Todo-Poderoso. De fato, o apóstolo Paulo fala, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E aí, Pedro, numa inspiração divina do Espírito Santo sobre a vida dele, fala: Tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Salvador. Essa revelação que brota da boca de Pedro é fruto da presença do Espírito Santo, de um relacionamento que vai começar a surgir, brotar coisas divinas. E Jesus fala: Ó, Pedro, bacana, mas você falou isso porque o Espírito Santo está sobre você. E aí, quando vem a própria revelação de Jesus, gente, Jesus não é só uma pessoa que era muito inteligente, muito sábia, não é só uma pessoa que tinha palavras bonitas. Jesus é Deus e ele começa a desenvolver o seu grande plano de salvação e falar que vai ser necessário a sua entrega de uma forma muito dolorosa, morrer a morte de cruz vergonhosa e sofrida por nossa causa, e vai ser essa elite religiosa que deveria representar o próprio Deus, deveria fazer essa mediação por meio do sacerdócio, vai crucificar o próprio Deus na cruz. E Jesus chama as pessoas para. Antes disso, antes de Jesus chamar as pessoas, Pedro vai falar: Jesus, para com esse papo aí, esse papo de morrer, esse papo de sofrimento, esse papo aí da gente ter que padecer, isso não cola muito bem, não. As pessoas não estão a fim de escutar isso, não. E aí vem uma grande advertência para a igreja, para os discípulos de Jesus. Porque Pedro começa a falar que essas coisas não são compatíveis com a mensagem do Evangelho, uma boa nova. Como que a gente vai escutar uma boa notícia envolvendo morte, envolvendo sofrimento, crucificação, vergonha? É quando o inimigo tenta enganar as pessoas, entrar no coração humano e falar que dor e sofrimento são incompatíveis com quem servem a Deus. Na verdade, o próprio Deus sofreu coisas terríveis para poder liberar para a gente o reino dos céus e nos fazer cidadãos dos céus, nos adotar como filhos de Deus. Jesus então vira para as pessoas, depois de repreender Pedro, falar para Satanás sair do coração de Pedro, porque Pedro foi visitado pelo Espírito Santo, revelou Jesus como Cristo. Daqui a pouco mandou Jesus calar a boca para não falar de dor e sofrimento por achar isso compatível. E na verdade isso é uma atitude diabólica. E Jesus se vira para a multidão e começa a falar: é isso mesmo. Ser discípulo de Jesus, quem quiser seguir Jesus, deve tomar a sua cruz. E essa cruz, gente, é algo que vai trazer dor, vai trazer sofrimento, pode trazer vergonha. Mas é por meio da cruz que a gente vai acessar uma vida com Cristo, se assemelhar a Jesus. Por meio da cruz, a gente vai viver uma vida crucificada com Cristo, mas depois da cruz tem uma vida ressurreta, tem uma vida eterna, um céu perfeito, sublime, esperando cada um dos seus discípulos. Mas o que Jesus sempre trouxe aqui nessa mensagem é que a sua experiência de vida é uma vida de relacionamento com Deus. As palavras que ele trouxe dos céus para a gente é de que esse Deus está inteiramente comprometido, inteiramente interessado em um relacionamento com o ser humano. Mas o ser humano também precisa dar a sua parte, pagar um preço para ser um discípulo de Jesus. Dietrich Bonhoeffer, no livro O Discipulado, vai falar assim: o discipulado é de graça, mas vai custar a vida do discípulo. E de fato, Jesus começa falando que todo aquele que quiser seguir a Jesus deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Porque ninguém que não estiver interessado em abrir mão de tudo que é, sacrificar tudo que é, por amor de Cristo do Evangelho, não é digno do reino dos céus. E essa é a grande advertência para a gente hoje, como discípulos de Jesus. Será que existe áreas da nossa vida que são intocadas por Deus, que a gente não permite Deus tocar? Será que existe bens na nossa vida, existe condições na nossa vida que são intocáveis diante de Deus? Será que a nossa vida como discípulo de Jesus está mais interessada nas bênçãos que o Senhor pode conceder do que na caminhada que a gente tem que ter com a nossa cruz, se assemelhando a Jesus na sua dor e no seu sofrimento? Por isso, essa advertência fica para a gente nessa noite. Esse Deus que escuta o nosso clamor, que nos livra, esse Deus que faz a mediação por meio de Jesus, quer um relacionamento conosco. Mas esse relacionamento, ele acontece à medida que a gente abre mão de nós mesmos. A gente precisa abrir mão dos nossos pecados, a gente precisa abrir mão do controle da nossa vida, a gente precisa abrir mão
de como a gente quer controlar Deus dentro das nossas expectativas. Isso é do Senhor. Por exemplo, dinheiro é meu, não é do Senhor. A minha dor eu compartilho com Deus porque eu sei que Ele pode resolver. Família, eu coloco meus filhos lá diante de Deus. Mas o meu casamento aqui é eu e meu esposo, eu e minha esposa. A minha vida pública é pública. Religião, eu vivo no privado. Será que realmente acontecem essas coisas? Você imagina que o espírita, o muçulmano, o hinduísta, ele deixa a religião dele em casa quando vai trabalhar, na rua, quando ele vai exercer a sua vida pública? E por que que o povo de Deus tem que cair nessa conversinha de que o Estado é laico e a gente não pode levar a religião para fora? Gente, isso é tudo mentira. A nossa vida deve ser uma vida totalmente comprometida com os valores do reino na pessoa de Jesus. E nada do que a gente tem ou possui deve estar preso a nós mesmos, porque esse é o preço do discipulado. Esse é o preço de ser um discípulo de Jesus. Nós devemos negar tudo e todos e ter Jesus como meta e alvo da nossa vida. O Jesus, ou ele é tudo e totalmente dono da nossa vida, ou ele não aceita nada. Ou é tudo ou é nada, e assim a gente precisa viver essa realidade do reino de Deus. Se a gente começa a se apegar nessas coisas da vida, que são passageiras, que são finitas, que não são capazes de preencher todo o nosso vazio, a gente pode se tornar capaz de perder os céus, perder a eternidade, porque a gente não se viu capaz de renunciar a nós mesmos em todos os aspectos. Que Deus tenha misericórdia na nossa vida e a gente possa viver essa vida discipular, onde Cristo é o nosso Senhor da nossa vida inteira, em todos os aspectos, ou Ele não é nada e a gente está tentando barganhar com Jesus um senhorio de parte da nossa vida, mas não é nada do que Ele quer. Ele só aceita tudo para ser o nosso Senhor e Mestre. Vamos orar? Pai Celeste, nós oramos, Senhor, porque a tua palavra nos constrange, Deus, a viver um relacionamento mais sincero, mais próximo e mais vivo contigo, Deus. Tem misericórdia do teu povo, Senhor, quando a gente não consegue entender o preço do discipulado, desse relacionamento íntimo e próximo com o Senhor. E a gente quer viver somente as benesses que o Senhor tem para a nossa vida, Deus. Mas nós te pedimos, Senhor, concede ao teu povo poder e graça para ser discípulos verdadeiros do Senhor. Deus, poder para abrir mão, para renunciar, poder, Senhor amado, para sacrificar aquilo que a gente não consegue sacrificar e obter mais profundo relacionamento contigo. Senhor, empodera o teu povo, Pai amado, para que a gente viva essa dimensão da tua graça, de viver a ponto de que o Senhor seja o nosso valor mais inestimável. Que o Senhor seja tudo na nossa vida, Deus. Que esse relacionamento, Pai amado, seja um relacionamento de mão dupla. O Senhor fala e a gente escuta, não vira as costas. A gente fala, o Senhor escuta e acolhe as nossas orações. Muito obrigado, Senhor, por essa certeza e que essa verdade, Deus, seja profunda, profundamente marcada no nosso coração, para que a gente possa viver com o Senhor eternamente. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar.